Morei aqui até nós irmos para a freguesia do Ó. Você já estava na freguesia do Ó. Eu fui para a freguesia do Ó em 80, né? 80. Em 80, em junho de 80. Mas Então sua eu morei família aqui tá até junho de 80. Foi aqui que o Robson pediu a minha mão em casamento. Entendeu? Foi aqui. E que meu pai tentou desestimulá-lo de todas as formas, mas ele, apaixonado. Prendeira, né? Aquilo lá que você pode pegar. É por isso que eles não já mais pesado. Sim, tem uma família que realmente é uma família que é muito importante na minha formação, né? Eu digo sempre que eu sou o que eu sou, não só pela conjuntura histórica em que eu vivi, né? E que eu me formei como pessoa, mas sou pelas relações que eu fui estabelecendo, né? Individualmente durante o decorrer da vida, mas também e principalmente por aquilo que eu trouxe da minha família, da cultura da minha família, né? E neste aspecto, a família da minha mãe, ela tem um peso decisivo. Eu sou a 5ª geração de militantes políticos. Nós éramos uma família de classe média, mas de classe média, podemos dizer, de média para baixo, né? Minha mãe cuidava da casa, de todas as questões da casa, e nós ajudávamos em tudo, em tudo. E meu pai era bancário, né? Então, em casa nós não tínhamos os eletrodomésticos que normalmente as famílias de classe média tinham, nós não tínhamos carro, não tínhamos nada disso, mas nós tínhamos dinheiro para algumas coisas, e para o cinema, e livro. Nunca ficou restrita a questão da compra do livro. Eu nasci em Governador Valadares, na rua Quintino Bocaiúva, ao lado do Mercado Municipal, no dia 17 de maio de 1945. Mamãe batia muito na gente, mamãe era adepta da pedagogia, da pancada mesmo, né? Ela batia muito. Nessa noite de Natal eu apanhei por uma razão extremamente curiosa, né? Apanhei porque eu estava querendo comer e não tinha o que era comida lá em casa. Nós tínhamos chegado, não tinha dado tempo nem de organizar o básico nesse nosso retorno lá em Governador Valadares. Não tinha água. A água era buscada no chafariz lá no pé do morro, na porta da igreja. Nós carregávamos água para encher latões. Como eu disse, não tinha banheiro, era um barracão simples, num ponto que não era dos mais altos do morro, mas também não era dos mais baixos para um olhar de uma criança que tinha que carregar com 9 para 10 anos de idade, né? Porque em 1954 eu estava para fazer 10 anos, no mês de maio, carregando lata de 20 litros de água na cabeça todos os dias, que tinha que carregar para poder encher aqueles latões. Aí tem o meu primeiro contato com o que eu posso dizer assim de consciência social meio precoce. Saía da favela, ia para o meio do pessoal, que era da elite da cidade, a classe dominante da cidade. Eu desenvolvi 2 coisas que foram a minha relação de defesa diante dessa situação. Eu sempre fui uma pessoa muito aplicada nas minhas relações de estudos. E a outra foi a violência também, né? Então nunca, apesar da mamãe falar que ganhava briga quem corria, né? Que negócio todo, estimulando a gente atitudes de não violência, né? A gente sempre teve aquele comportamento na contramão do que ela sugeria. Acabei sendo reprovado por falta, por tudo. Quando eu cheguei em casa, a minha mãe virou e falou comigo o seguinte: agora você vai parar de estudar, nós não temos
condição, você perdeu bolsa, perdeu tudo, a gente não tem condição de pagar o estudo para você. Por acaso, nesse período, passa lá em Governador Valadares um padre chamado Padre Gabriel. E eu tomei a iniciativa, eu estava com uns 12 anos na época, eu tomei a iniciativa de ir atrás do Padre Gabriel. Eu procurei o Padre Gabriel e falei com ele que eu queria ser seminarista. Eu fiquei ali cerca de 3 anos e meio. Logo eu comecei a ter conflito com a igreja que eu esperava encontrar e a igreja que eu encontrei. Me convidaram a sair do colégio. Eu fiquei sem estudar. E falei, qual é o caminho que eu vou agora procurar para poder conseguir continuar estudando? Aí eu fui para o caminho da vida militar. Que a visão que a gente tinha das Forças Armadas naquele período não é a visão que a gente tem hoje, né? Que é um estamento extremamente reacionário, né? Comprometido com o que há de pior na história política desse país. Na época a gente tinha uma visão meio heróica do militar como patriota, luta pelos interesses do país e tal, e que poderia também desempenhar o papel que eu pensei fazer quando eu fui para o seminário como missionário. Eu achava que eu também podia fazer com uma carreira militar. Eu cheguei lá na escola preparatória no dia 29 de março de 1964. 2 dias antes do golpe militar. 2, 3 dias antes do golpe militar. Cheguei lá no dia 29 de março de 1964. Na 4ª série, nós estamos em 1964. Aí acontece o golpe. Como que eu percebo o golpe? Eu percebo o golpe na madrugada do dia 31 para o dia 1º. Eu estava dormindo, a casa era um sobradinho, então os quartos ficavam na parte de cima, os 2 quartos, eu estava dormindo e de repente eu ouvi um barulho. E quando eu cheguei na metade da escada, eu vi meus pais à frente do nosso rádio Telefunken, ondas curtas, médias e longas, né? E eles um tanto aflitos, tensos. E aos poucos me levaram de volta para a cama e eu dormi. No dia seguinte, meu pai e minha mãe falaram, hoje você não vai à escola. Aí por que não vou à escola? Porque está havendo a deposição do Jango, está tendo um golpe, pode ter reação e por onde você vai passar por algumas fábricas e a gente não sabe o que vai acontecer. No dia do golpe, o que eu me lembro é que nós ficamos acantonados num pátio na escola lá em Barbacena, sem rádio, sem acesso a nenhum tipo de informação, só saindo de lá para poder se alimentar e tal. Nós ficamos acantonados ali naquela região. Eu acredito que nessa turma toda não tinha ninguém que tinha noção do que estava acontecendo, não. Mesmo após o golpe consumado? Mesmo após o golpe consumado. Nós não tínhamos muita noção do que estava acontecendo, não. Mas em casa começamos a ter algumas alterações. Tipo assim, olha, não vamos falar de determinadas pessoas, né? Se alguém vier aqui, como seu tio Rolando, algum vizinho perguntar quem é, fala que é um amigo do seu pai do banco. Eu gosto do ruído da escola, do falatório, né? Uma escola silenciosa para mim, ela me incomoda. Ela tem que ter ruído, ela tem que ter conversa. Barulho do recreio. Barulho. Ela tem que ter barulho, ela tem que ter movimento. Em 68 eu estou com 14 anos. Aí em março, no dia 28 de março, vem a bomba. A grande bomba na minha cabeça.
a morte do Edson Luiz. Eu estou ouvindo meu irmão dizendo que o colégio de aplicação já tinha entrado em greve. No dia seguinte, dia 29, ocorreu uma passeata que ocorreu em todo o país, ou em grande parte, né, pelo menos das capitais do país. Eu falei, não, agora chega, eu não vou esperar os 18 anos, é agora mesmo, né, a militância está dada, a partir exatamente do momento da morte do Edson Luiz para frente. Quando eu volto de Santos, o Vladimir, que é a liderança, né, da ALN dentro do movimento secundarista, onde eu atuava, com quem eu tinha um relacionamento de namoro, né, namoro de adolescente, eu não encontro. Eu não encontro, não consigo ter notícia dele e já fico preocupada com o que está acontecendo. O que ocorre, né? À noite, no princípio da noite, chega um amigo nosso, um companheiro do movimento secundarista, que era da mesma escola que eu, o Carlos Avellini. Ele chega à minha casa acompanhado de uma outra companheira e querendo falar comigo, para saber onde que estava o Vladimir. Aí eu converso com ele e falo assim, eu não estou sabendo, porque eu já tentei localizá-lo e estou sem notícia dele. Ele não entrou em contato comigo e eu não consegui, através dos meus contatos, chegar até ele. Aí ele falou assim, que eu estou precisando muito falar com ele, ele estava extremamente nervoso. Aí eu pergunto, o que está acontecendo, Carlos? Aí ele me conta que o pai dele era militante também. E provavelmente o pai dele tinha sido preso. E nisso toca a campainha. E quando toca a campainha, a polícia chegando para me prender. Por causa de Vladimir. Porque eles estavam atrás de Vladimir, não tinham conseguido encontrar Vladimir, porque Vladimir conseguiu ter notícia de que estava sendo procurado. E com isso ele saiu fora o mais rapidamente possível, porque o caso dele seria muito grave. E aí meu pai fala, mas vocês estão querendo prender minha filha, mas minha filha é menor de idade. Eu tinha acabado de fazer 15 anos. Não, nós vamos levar só para fazer umas perguntas. Só que essa história meu pai e minha mãe não compravam, né? Eles sabiam muito bem que quem ia não era só para dar algumas informações e tudo bem, e volta para casa como se nada tivesse acontecido. Não. E nisso chega meu irmão com um colega dele. Então, eles levam a mim, Carlos Avellini, o Roberto, que era o amigo do meu irmão, e meu amigo também, e Rui, que é o meu irmão. E eu fui. Ele acabou, isso já eram quase 5 horas da manhã, evidentemente. Acabou, agora vamos assinar. Quem assinou, eu assinei, meu pai junto, também teve que assinar. Nunca mais vi Carlos, e isso é uma grande lacuna na minha vida, não ter visto mais, não ter visto depois, e nunca mais ter encontrado. Eu sei que ele voltou para o Sul e que era o que tinha que acontecer mesmo, né? O meu comandante de companhia, eu não lembro, mas ele conversou comigo e me aconselhou. Falou, Robson, você é uma pessoa muito boa aqui para o Exército, muito boa. Mas o Exército é terrível, você não é para isso aqui. Nesse ano de 67, eu fazia todas as atividades da academia e à noite eu ia estudar. Eu estava querendo fazer o ITA. Aí eu saí de lá, teoricamente preparado para poder fazer o vestibular, e fui para Belo Horizonte. Perguntar pro cara ali, certo? Mudou, puseram até uma estação aqui de ônibus aqui na frente. Aqui tá. Me dá uma informação, essa avenida aqui é a continuação da Bernardo Monteiro? É esse lado de cá, Bernardo Monteiro. Ah, tá, obrigado. Esse passeio de cá, né? Oi. Cara mal-humorado. É aqui, ó. É, vou lembrar. Eu vou descobrir por um detalhe. Ela tinha um quarto abaixo do nível da rua.
está passando aqui em frente É isso ao aqui, ó. restaurante Bernardo Monteiro. Se bateu aquela fome, entra e venha conferir as delícias que preparamos para você. Self-service Hein? com balança e sem balança. Pois é, aqui. Balança com uma carne por apenas Aqui dormiu o Renato. Temos grandes variedades de quentes e frios. Não perca mais tempo, entra e venha conferir o nosso cardápio. Hein? Vocês estavam embaixo? Né? Morava embaixo. Sim, o quarto Hein? seus era embaixo. A parte que nós usávamos é de baixo, tem uma parte em cima. E ali, por acaso, eu fui morar com um cidadão chamado Pedro Paulo Bretas. Essa é a ligação minha com a organização de esquerda que depois eu venho militar. E lá em casa a gente conversava muito sobre a situação, né? Ele colocava o problema da ditadura já. E eu, como herdeiro, né, da minha experiência lá de governador Valadares, daquele espírito da década de 60, eu tinha uma visão muito taxativa com relação ao enfrentamento e à luta armada, né? Quer dizer, eu saio de uma vida militar, defendo que o conflito de classe, conflito social, ele deságua inevitavelmente a um conflito de enfrentamento armado. Eu era um quadro, teoricamente, muito cobiçado por uma organização militarista, o que o Pedro Paulo Bretas acabou sintonizando, né? Inclusive até para me testar, certa vez ele me deu uma Luger para dar uma olhada nela e tal, a Luger que certamente foi usada nas ações que eles fizeram depois. Foi aí que ele me propôs fazer o curso de formação política. Então, ao mesmo tempo que eu estava estudando para fazer o vestibular, eu estava entrando num curso de formação política, e essa organização que eu vi militar, que eram os Comandos de Libertação Nacional, elas valorizavam muito como é que fala, gente? A formação teórica. Nesse momento, é o momento que eu decido fazer economia. Mas não decidi assim, vamos ver qual que é a melhor profissão, que vai me dar mais empregabilidade e tal. Mapeei a escola que tinha maior presença política no movimento estudantil naquele período, que era a escola de economia. E fiz o vestibular para economia e passei. Eu quero ver um negócio aqui. No dia 28 de março, foi o meu primeiro dia de aula aqui, foi o dia do assassinato do Edson Luiz, de Minnesota. Meu primeiro dia de aula foi fazendo piquete aqui para poder parar a escola. O movimento estudantil secundarista, ele praticamente desaparece com o ato institucional número 5. Porque a turma é muito jovem e é muito fácil as famílias reterem esses jovens dentro das suas casas, no sentido de proteção até, e outros porque discordavam daquele tipo de ação política. Aí quando chegamos ao final de março, se não me falha a memória, entre o final de março e o princípio de abril, vem a notícia de que meu tio Rolando tinha sumido. Tinha sumido significava de que provavelmente ele estaria preso. Nesse ínterim, em que meu tio está preso, que nós estamos tentando descobrir onde que ele está, que a gente ainda não chegou ao DOPS, eu fico sabendo que Roberto, aquele com o qual eu fui à passeata pela primeira vez em 68, tinha sido preso. Quando chegamos a julho, um belo dia, era bem o final das férias, toca a campainha, quem chega? Chega a irmã de Roberto com o namorado dela, vão até a nossa casa e nós achamos aquilo estranho, eles chegarem, não tinham avisado nada, chegaram e aí eles falaram assim, fiquem tranquilos, nós estamos trazendo boas notícias. A boa notícia é que meu tio tinha sido transferido para o presídio Tiradentes. Por que é uma boa notícia? Porque sair do DOPS, onde a pancada comia solta, e ir para o presídio era sempre um alívio. E aí eu começo a ir ao presídio, junto com eles. Eu, novinha, vestida em traje de escola, meia soquete, sainha,
a possibilidade de alguém desconfiar de alguma coisa era muito pequena. E naquela época, na minha idade, você não tinha carteira de identidade. Aí eu falei, bom, eu entro e daí? Aí você vai até o vigilante, um dos policiais que fica da carceragem, né? Na verdade não é um policial, é um carcereiro, né? Que ficava no centro do pátio e fala que você quer que o Rolando desça. Fala que você é filha, sobrinho, o que for. Fala que você quer que ele desça. Mandou chamar e meu tio desceu, né? E aí foi tranquilo. Falei, se uma vez deu certo, vão dar certo as outras e eu estou continuando nessa história. E aí eu começo a fazer isso. O que é isso, na verdade? Isso é um apoio que você está dando para quem está naquela situação. Aí eu juntava um pouquinho de dinheiro que eu tinha para o meu lanche para comprar cigarro, um pacote de biscoito, alguma coisa para levar para ele. Porque nesse momento eu não estou vinculada a um movimento, porque não tinha. Nem tinha uma ligação com uma organização, como eu tinha no movimento secundarista com a LN. Mas, então, eu tinha que encontrar alguma coisa para fazer e eu encontrei isso, o apoio, né? E o apoio era bom. Só que, quando chegou em setembro, a ALN, juntamente com o MR8, eles fazem a captura do embaixador Buckelbrick. Tá certo? Que é a primeira captura que nós temos de embaixador, né? E eles, depois de muita discussão e de fazerem um texto belíssimo que foi lido, que teve que ser lido por todas as rádios, jornais televisivos, etc., eles conseguem chegar ao número de pessoas que eles queriam que fossem soltas, que eram 15, e meu tio está no meio. As expropriações começaram no meados do ano de 68. Banco lá em Betim, depois teve uma ação fracassada no Banco do Brasil em Ibirité, balearam o Tonhão, prenderam o Tonhão, entendeu? Então as ações começaram por esse período, entendeu? E você estava na linha de frente da expropriação? Não, Ou não. A minha atuação era no movimento de massa, movimento estudantil e movimento bancário. Ô Robson, a colina, ela já nasce clandestina ou não? Já nasce clandestino. Então, nesse momento, você era Galba, você era Robson, você era... Não, eu era Galba para dentro da organização. Você trabalha com o nome de guerra nas relações entre organizações e nas relações internas da organização. Essa aqui é a casa, tá vendo? Janeiro de 69, foto da casa. Em fevereiro de 69, a polícia fez o cerco aqui da casa, cortaram a energia elétrica e tal, e ousaram arrombar a porta. E foram recebidos por um policial civil que arrombou a porta, ele foi recebido a tiro, morreu aí. O pessoal foi preso, e dentro dessa casa foi encontrado um documento, que é um documento manuscrito, por um amigo meu que dormia lá na Mucuri, lá na República da Mucuri. E esse documento ele tratava de como debelar distúrbios urbanos, que era um trabalho desse rapaz que estudava no DI, para virar oficial da PM, CFO. Então, a partir do documento manuscrito, a polícia chegou ao Tatão, né? O Tatão foi preso e a partir do Tatão eles prenderam meu irmão para me prender 11 horas da noite do dia 9 de março de 1969, por causa deste documento que foi encontrado aqui no aparelho, né? No meio dos companheiros do Comando de Libertação Nacional que foram presos nessa casa aqui. Eu descia ali, ó, e vinha caminhando, aí tinha a janela do meu quarto, era o primeiro quarto que tinha.
Aí eu passava na janela e entrava numa varanda que tinha aqui, ó. Nesse dia, não sei por que cargas d'água, eu resolvi descer lá na frente e entrar por aqui. Então eu já caí direto na varanda. Se eu tivesse passado na janela do meu quarto, eu tinha escutado máquina de datilografia lá dentro. Eu tinha, certamente eu não tinha entrado em casa, né? Como eu cheguei desse jeito, eu já entrei na varanda. Quando eu entrei na varanda, o cara que estava na janela, que era acho que o nome dele era Nonato, um soldado, gritou lá para dentro pro tenente Pádua, o homem chegou. E meu irmão, de dentro da sala, ele foi na varanda, bruscamente, me puxou para dentro. Depois, um ano depois, ele falou comigo que se eu tentasse fugir, que eles iam me matar aqui. E aqui, ó, esse prédio aqui, foi que o pessoal da P2 me trouxe. Eu não sei nem se é um departamento da P2, mas me trouxeram para aqui. O que funciona aqui hoje? Uma associação feminina de assistência social. É porque em 69... Aqui funcionava um departamento de rádio, né? Mas Polícia. eu fui trazido para cá pelo pessoal da P2 e fui maltratado dentro de uma sala dessas aqui, nesse porão aqui, 1969. Eles me sequestraram dentro da minha casa lá na floresta e circularam comigo, me trouxeram para aqui, me levaram depois para o DOPS, para a P2. Memorial Direitos Humanos. Você viu o cheiro daqui? Casa da Liberdade. Cheiro de delegacia, aquela murrinha, né? O que é? Reparos Não. emergenciais para Memorial de Direitos Humanos. Tá parada a obra, né? Totalmente parado. Bom dia. Nós Tudo estamos bem? fazendo umas filmagens aqui, umas gravações. Eu já fui hóspede aqui, então eu estou contando um pouco a história. Não dá pra gente entrar aí, não. Eu estava querendo ir lá na minha cela, onde eu dormi alguns dias lá. Não pode, não. Não é matar a saudade, não. É registrar memória, viu? Saudade eu não tenho nenhuma. Hein? Ali tem um corredor, como é que é Tem um isso? corredor, depois você desce, eu ficava na cela, eu fiquei numa cela que fica nessa posição, no início, depois eu passei para a cela da frente, que era a cela 7. Mas elas estão todas abaixo Todas desse... abaixo do nível da rua. Será que tem janela para cá? Não, não tem não. Não tem não? Tem não. Uai, Acho que tem janela não, mano. então as janelas devem dar para dentro do... Com o quadro lá em Belo Horizonte ficando meio complicado, eu fui para a clandestinidade. Eu saí de Belo Horizonte e fui morar no Rio de Janeiro um tempo, que a gente estava esperando, era o deslocamento nosso, né? Era eu, mais uns 2 companheiros, num aparelho no Grajaú, aguardando a destinação nossa para os campos de operação da organização. Eu tinha arranjado um serviço no Banco de Londres. No Banco de Londres. Eu saí do Banco de Londres, peguei as verbas rescisórias para poder complementar o financiamento da minha ida. Eu fui para o Chile. Fui para o Chile porque lá no Chile estavam os companheiros da organização, né? Então fui lá, inclusive com a tarefa de reencontrando, promover junto com eles uma reflexão sobre o quadro e ver que alternativa a gente teria, né, para retomar as coisas por aqui e tal. Eu fiquei lá de agosto de 70 a dezembro de 70. Por que eu saí chegando tão rápido assim? Porque quando eu cheguei, eu conversando com companheiros do PSB, companheiros do Partido Comunista Chileno, mesmo companheiros do MIR, a conclusão que eles chegaram até me criou um certo desconforto,
Porque ele era óbvio demais. Ele falou, aqui nós não precisamos de você. Aqui você pode ajudar pouco, mas lá você pode ajudar mais. Mesmo que você corra um certo risco, é mais importante que você esteja lá no Brasil do que estar aqui. O golpe na Argentina se dá exatamente na metade do ano de 76. E meu irmão está exilado lá. Em 1976, em janeiro de 76, eu fui para lá visitá-lo novamente. Eu fui visitá-lo, mas eu fui também enviada pela Liga Operária para lá. Porque o surgimento da Liga Operária tem a ver com o Partido Socialista dos Trabalhadores Argentino. E aí ia ter um curso de formação e eu vou para fazer esse curso de formação também, né? Formação política. Lá eles conheceram a Lia. Lá eles conheceram a Lia e não a Maura. Mas eu também era a Maura lá porque eu estava visitando meu irmão. Lado esquerdo da matéria no alto da página está Ok. Eu acho que é um dos primeiros jornais. E em 1977, há um dos rachas da imprensa alternativa. Nós começamos trabalhando com o jornal Opinião, no período anterior. Do jornal Opinião saiu um grupo dissidente, criou o jornal Movimento, hegemonizado pelo PCdoB. Em 1977, racha o jornal Movimento e surge um movimento para criar um novo jornal. Foi quando nós criamos o jornal Em Tempo. Aqui ele deve ter juntado os números, é isso, virou um espigão, né? Juntou. Ele devia estar aqui, ó. Aqui. Porque aqui, inclusive, ali que é Mas mudou tudo. Mudou tudo. O tempo passou. Nós envelhecemos. Eu estou curioso para saber o que é Nós que fizeram naquela envelhecemos. casa nossa lá do Essa lado. que é a verdade, nós envelhecemos. Essa que é a verdade. Olha só. Pedaço da vida da gente aqui na Exato, um pedaço da vida da gente se vai, né? Só fica a memória. A memória. Só fica a memória. Então nós estamos em 76, meu irmão retorna. Ele retorna, volta à universidade, ele consegue rapidamente voltar à universidade, vai terminar o curso de física dele e vai para o jornalismo depois, vai fazer a faculdade de jornalismo. E ele se acerca de uma revista, de um jornal chamado Versus, que tinha muito mais cara de revista do que de jornal. Eu sou apresentada pelo Rui ao pessoal da Versus, porque eles estavam precisando de um revisor e eu era da Faculdade de Letras, eu estava terminando o meu curso. A Lia continua na Liga Operária, atuando no movimento estudantil, e eles sacam que eu trabalhava no movimento estudantil. Eles percebem isso, e aí eles vão me aproximando cada vez mais para dentro da redação. E aí eu sou chamada para revisão e chamada para participar das pautas, da reunião de pautas, e dar pitaco como todo mundo dava. Então eu perdi mesmo a referência agora. Deixa eu ver mais, vamos tentar recuperar. 78. 78. Puta que pariu. Tá gravando? Tá. Ué, eu falei isso tudo, tá gravando? Então, em 79, nós participamos, né, da organização da greve de 79.
Foi uma greve extremamente vigorosa na sua organização e que termina derrotada. No último dia de greve, eles me prenderam na porta da Siemens, ali na região da Lapa. Eu fiquei tranquilo, né? Nós ficamos em pé do lado do carro enquanto eles estavam fazendo a busca dentro do porta-mala. O oficial que estava fazendo a vistoria do carro mete o dedo numa mangueira, lá o dedo dele fica meio preso, ele puxa. O carro que estava limpo tinha matriz de panfleto de Carapicuíba, de Osasco, de Jandira. Onde tinha movimento da greve, tinha um panfleto lá que alguém tinha rodado e escondeu dentro de um tubo. Com licença, aqui que eu sento a cadeira de história. Está escrito aqui na porta. Ah, eu não vi. Escrito. Eu só vim visitar, tá? Porque eu já fui daqui há muitos anos. Estamos recuperando memória. Um belo dia, eu liguei para o Luiz Eduardo, para o escritório do Luiz Eduardo, para perguntar se eu poderia ir lá. E aí a resposta foi de que pode e ele está querendo falar com você. Aí ele falou assim, o processo está aqui, eu já li, o processo devia ter chegado um dia antes, o processo está aqui, eu já li, e eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar você lá naquela sala assim assado, com a porta fechada, e você pega o processo e leia, tá bem? E eu vou estar aqui, no escritório, mas você fica lá naquela sala reservada, de porta fechada, ninguém vai entrar aqui, você pode ficar tranquila e leia o processo. De repente, vem a descrição de uma pessoa, que sou eu. Ela fala de uma pessoa que ela conhecia e que pertencia ao mesmo grupo dela. Que pessoa é essa? Ela dá o nome de Lia. Foi a sorte, né? Ela deu o nome de Lia. Como que é essa pessoa? Aí ela fala, é uma moça, não é muito alta, não é muito baixa, tem cabelos compridos, tá, mas o que mais? Tem nariz arrebitado. Luiz Eduardo vem e fala assim, eu acho que você está precisando, você tem advogado? Porque ele viu a descrição e percebeu que era eu, né? Eu falei assim, você tem advogado? Eu falei, não, eu acho que você vai precisar. Você não quer assinar um termo preventivamente? Não precisa ser comigo. Aí eu falei, não, pode passar o termo que eu assino agora, né? E assinei e eu mesma constituí ele como meu advogado. Tá certo? Eu recebo com preocupação, ou seja, eu posso ser presa. Mas, ao mesmo tempo, eu achava que, passado aquele tempo, isso não aconteceria tão facilmente. Eu lembro que eu não fiquei com nenhum medo que tenha... Nada me paralisou. Eu vou falar, inclusive, uma coisa. A primeira reação da direção da organização foi a seguinte, nós vamos retirar você de São Paulo, imediatamente. Eu falei, não saio. Aí eu entro em uma assembleia, que foi a última assembleia da qual eu participei. Eu sou retirada dessa assembleia de carro assim que eu termino de falar. E aí eu vou para minha casa, normalmente, porque não tinha meu endereço, nada disso, e eles tinham meu nome frio, o meu nome de guerra. Eles não sabiam que a Lia era a Maura, beleza? Eu vou para minha casa normalmente, e eles falam assim, então é o seguinte,
você não vai para outro lugar, mas você não entra mais na universidade. Você não entra no... porque já já eles descobrem quem é você. Segunda-feira, eu fui para o jornal, que era o que eu sempre fazia, né? Trabalhava no jornal, fui para o jornal. Lá chegando, comecei a montar algumas matérias referentes ao encontro. Nós fomos e encerrou o expediente, já tarde, lá pelas 7 horas, 7h30 da noite. Terminamos, fechamos as matérias do jornal, tudo, papapá. E alguns de nós resolvemos ir jantar num restaurante que tinha ali perto do jornal. E eu combinei com uma companheira chamada Esther, que morava perto da minha casa. Combinamos que no dia seguinte a gente voltaria para o jornal juntas. Esther morava num prédio. Na hora que eu vou atravessar a rua para o lado do prédio dela, eu vejo um cidadão entrando com uma jaqueta de couro preta e com um tripé. Eu achei aquilo estranho. E na hora eu dei assim a famosa paradinha. Que coisa estranha. E me passou pela cabeça que aquilo não era coisa boa. Mas a confiança, o crédito no processo de redemocratização fez com que eu jogasse esse meu pensamento longe e eu entrei no prédio. E aí eu fui recebida por esse cidadão com a arma apontada na minha cabeça. Era a polícia, nada mais, nada menos. E eu estava com uma caderneta dentro da bolsa, cheia de anotações. Aí e os cidadãos lá da polícia, os investigadores andando pelo apartamento, eu fui tirando a caderneta da bolsa, colocando atrás de mim, enfiando embaixo do colchão, colocando o lençol por cima, tudo muito discretamente, enquanto eu conversava com ela, tranquilizava. Fomos levadas para o DOPS. Quem prendeu foi o DOPS. Com a nossa chegada, nós já éramos em torno de uns 17. Depois chegaram mais alguns. Essa é a primeira leva. Então nós tínhamos 20 pessoas presas pelo DOPS. Nos quarto dia da nossa prisão, começa a soltar uma turma, depois, 2 dias depois, soltaram uma outra turma e a cela foi ficando cada vez maior para nós, né? Porque as meninas estavam saindo, né? Rapazes também estavam saindo, então de vez em quando coisa. Muito bem, até que quem ficou na cela? Eu e Maria José. Eu fui a última mulher a sair, depois só ficou a Maria José, que foi para o presídio. Ficamos eu e ela, uns 3 dias só nós duas, aí eu saio e aí a Maria José fica. Foi o pior momento, foi quando eu deixo ela sozinha lá. Aí foi... Aí foi difícil deixá-la sozinha. Aí quando foi lá pelo 11º ou 12º dia, eles me chamaram para um interrogatório. E ele vai fazendo mais perguntas e assim foram pelo menos umas 3 horas. Umas 3 horas. Ele perguntando.
e voltando na questão, de maneira diferente e coisa e eu negando. Aí ele para e fala assim, nós vamos te soltar. Mas sem saber se você é uma grande mentirosa ou se você está falando a verdade. Aí eu olhei para ele, fiz cara de ok. Pensei comigo, estou sendo solta, bom demais. Se eu sou mentirosa ou não sou mentirosa, isso não tem nada a ver na história, né? Porque você passar por mentiroso dentro da repressão não é, é uma grande... é porque você realmente conseguiu fazer o que devia ter feito. Maura está aqui. 1978, essa é a prisão de 78. Rolando. Cadê Rolando? Ah, Rui Veiga, Rolando. 1972, não, mas Rolando é 69, né? Rolando é 69. Esse é meu tio. Esse é meu irmão. Só que Rolando é 69, Rui é 72 e 69 também. Aqui tenho eu em 78, não tem 69. Como também o Rui não colocou 69 para ele só colocou 72. Quem escreveu, na verdade, aqui e aqui e aqui, foi o Rui, porque ele estava no dia em que isso foi construído. O Edibal Pivetta, que se chamava César Vieira como dramaturgo, né? Edibal Pivetta como advogado de preso político, e César Vieira como dramaturgo, que tinha o circo lá na região de Santana, que é o norte da capital de São Paulo. Ele resolve fazer um ato de desagravo aos jornais alternativos, em função da quantidade que durante um mês ocorreu de invasão, depredação, queima de banca e etc. Ele resolve fazer esse ato e chama a representação de todos os jornais que foram atingidos. Então, era de fato Movimento, Em Tempo e Versus. Quem foi pela Versus fui eu. E aí eu conheço o Robson. O Robson estava representando o Em Tempo e outros tantos representando os seus jornais. Eu e o Robson passamos a nos encontrar para discutir alguns aspectos dessa possível unidade entre os dois agrupamentos, o agrupamento Centelha e o agrupamento que vinha egresso do PST. Sendo que nós tínhamos nos conhecido em 78. Só que o que aconteceu em 78 em nada interferiu nessa relação que a gente estabeleceu em 79. E aí, conversa vai, conversa vem, ele me convidou para uma festa na freguesia do Ó, eu fui. E Paixão ali, arrebatadora, foi rápido. Aí uma paixão arrebatadora da parte dele e da minha parte, porque nesse ponto eu sou mais democrático, nós acabamos iniciando um namoro que rapidamente se transformou num casamento. Por que o Robson coloca que a gente discutia e debatia as coisas com muita singularidade preservada de cada um de nós? Porque ele tem uma trajetória e eu tenho uma outra trajetória. Então nós viemos de trajetórias políticas independentemente de nos conhecermos. Então, e também de formação, independentemente de nos conhecermos. Então, ninguém arrastou ninguém.
Ninguém arrastou ninguém. Nós tínhamos referências doutrinárias, apesar de divergentes, mas dentro de um determinado campo, né? Sim, dentro de um determinado campo e com uma experiência política, prática, de ação, que vinha de maneira autônoma, né? Independente de cada um. Então, aquela história de que, dentro da visão, né, machista, né, de que o homem traz a mulher para a política, neste caso não aconteceu. Não aconteceu. E eu acho que isso também foi uma questão fundamental de fazer com que o relacionamento fosse mais horizontal. Mais horizontal. E a questão afetiva não tem uma explicação racional, né? Você tem uma relação de amor, né? E de extrema fraternidade, né? Evidentemente, às vezes com alguns tropeços, né? Alguns tropeços. Por exemplo, quando eu fiquei grávida do primeiro filho, do Daniel, o Robson não falava da gravidez. Ele teve o desplante de falar, quando eu disse, ó, tô grávida. Ele falou assim, não vamos contar para ninguém. Eu pensei cá comigo, isso não vai dar certo, né? Isso não vai dar certo, porque já eu vou estar com uma barriga imensa, não vai ter como não contar para ninguém, né? Mais tarde eu vou entender por quê. Né? Eu vou entender por quê. Era uma coisa que me chocava, né? Por que ele não queria contar, por que ele quase não se referia à gravidez? Porque ele já tinha tido uma experiência de gravidez que não foi a termo. 2. Em dezembro nós estávamos em Santos. E nós estávamos num restaurante, eu e ele jantando. E aí veio a questão da gravidez, eu falei, eu estou chegando ao final do 5º mês. Aí ele fez assim. Quando ele deu esse suspiro, foi aí que me deu o estalo. Ele tinha, naquele momento, se dado conta que daí ia. Ou seja, ele não estava mais com medo de que poderia perder. Nós temos 2 filhos que são bons profissionais, extremamente responsáveis com o que fazem, muito responsáveis, e que são muito amigos. Então você tem assim uma tranquilidade de que nós vamos desse mundo, que nós vamos uma hora desse mundo. Eu com alguma resistência, né? Sim, sob protestos, tudo, mas vamos desse mundo. E eles vão estar juntos, Aqui, ó. É muito interessante, porque nós lutamos pela anistia, né? Lutamos pela anistia. E não só lutamos pela anistia, como nós discutíamos, né, a importância da anistia para o país. E tentávamos, inclusive, desfazer aquela visão de que a anistia é como se nós estivéssemos sendo perdoados de algo. Mas que, na verdade, que a anistia não era perdão àqueles que foram vítimas da ditadura. Ao contrário, né? Era o Estado pedindo, na verdade, perdão às vítimas da ditadura pelo que fez a elas, né? Eu tive que me redescobrir dentro desse processo. E não foi fácil, foi muito contraditório, porque no princípio eu achava que eu não tinha esse direito, porque eu tinha optado. Ninguém opta por ir à luta correndo os riscos que se correu por obra do acaso. Você não acorda um dia e diz assim, hoje eu vou entrar na luta. Não, não é isso. Não é isso que acontece. A sua opção é uma opção dentro de um contexto político, social, e que te faz, né, fazer aquilo ali. Te leva a tomar uma atitude. E que foi o que eu fiz. Lá em 68, quando eu entrei na primeira manifestação, olhei para o pessoal e falei, essa é minha turma, é aqui que eu fico, é aqui que eu vou continuar. E fui. O elemento fundamental
que deu para mim, por exemplo, uma segurança muito grande para poder tomar a decisão, foi a afirmação da anistia, não como perdão, mas como o reconhecimento de que não praticamos nenhum crime e, mais do que isso, nós estamos exercitando o mais legítimo e necessário direito de insurgência diante de uma forma de governo e de um Estado extremamente ditatorial. Agora é um ponto comercial ali. Nós tivemos uma vida muito feliz. As pessoas acham que não, né? Quem vê de fora pensa assim, nossa, né? Lá eles só pensam na política. Não, nós tivemos nossos problemas concretos da vida de um casal, de pai e mãe, que as pessoas, de uma maneira geral, têm. E nós tivemos que enfrentar isso de acordo com a nossa experiência e da nossa capacidade de entendimento e de buscar soluções. Particularmente, a minha formação desde criança é a formação de uma outra realidade. De uma realidade mais igualitária, menos desigual, no mínimo. Muito menos desigual. E não tem como você fechar os olhos às mazelas que você encontra, e que são mazelas resolvíveis. Se eu tiver 90, 95 anos, se a vida me der mais esse tempo biológico, enquanto tiver bambu vai ter flecha, porque eu não durmo sossegado vendo o que acontece nesse país. Então, valeu a pena? Valeu. E muito, valeu muito a pena. E a nossa obrigação é continuar fazendo essa travessia de tal maneira que a gente contribua para a continuidade da luta, né? Essa é que é a nossa perspectiva. Agora que essa questão ela acendeu, né? Acendeu, porque eu fico às vezes pensando o seguinte, lá na nossa família nós não fizemos uma entrevista com a geração que já se foi, uma. Nem com o Rolando. Nem com o Rolando, nem com o Vande, nem com a Wanda, nem com as irmãs, nada. Não fizemos, quer dizer, não registramos nada, porque isso daí não era uma coisa que era conversada. Ou seja, se você não coloca isso em debate, isso não acontece. E aí que está a questão da identidade, né? Por que a nossa identidade é tão frágil, né, enquanto país? É porque isso é muito recente para nós, muito recente. Aí eu fico assim chateada de a gente não ter feito nada. Aí fica catando pedaços da fala de um, de outro, para ir juntando, para lembrar do que cada um fazia. É muito estranho, muito estranho.